Olá, gente. Boa tarde. Estamos começando agora a gravação. Como a gente já está combinado desde o início, todas as aulas serão gravadas, então, se você está aqui assistindo e participando, você está ciente de que a gente está em uma gravação, né? Bom, então, essa é a nossa aula número 10, né? E é a nossa aula sobre storyboard, né? Bom, então, vamos pensar, né? O storyboard, o que que é isso? A gente escuta isso, né? Assim, é uma coisa que se fala, né? Eu tenho o costume de dizer isso, né? Assim, é uma coisa que a gente fala, é uma coisa que não se fala muito, mas porque no caso isso é uma coisa que meio que caiu um pouco na boca das pessoas, né? Assim, a gente escuta esse termo. E ele vem do inglês, né? Inclusive a gente pronuncia já com a pronúncia mais próxima do inglês, né, que é o storyboard. Mas o que vem a ser isso, né? Numa busca por uma tradução para storyboard, um correspondente no português, eu encontrei isso. Esboço sequencial. E eu achei ótimo. Assim, né, não é uma tradução literal, né, do termo em inglês, né, não é pegar as palavras storyboard e traduzir, mas é um termo que explica exatamente o que a gente estava querendo dizer quando a gente fala dessa etapa de produção. A gente está fazendo um esboço da sequência da nossa história. Mas, bom, isso ainda fica um pouco confuso, né? O que é isso? A ideia do storyboard é fazer uma pré-visualização das cenas. Ou seja, a etapa do storyboard é a etapa de ver como que vai ficar a minha história quando ela for feita, né? Então, é um momento de pré-visualizar as cenas da minha história. Então, assim, eu tenho a minha história pensada como um texto e eu quero transformar ela em imagens, né? Tem essa etapa que a gente está fazendo agora. E aí, mas antes de chegar nessa parte de realmente produzir, né, assim, finalizar a produção e entregar o meu produto pronto, vale a pena você fazer essa etapa do storyboard, que é para você poder pré-visualizar. Ou seja, você vai ver como que pode ser que fique, né? Você está pensando ainda a parte da imagem da sua história, antes que ela seja de fato produzida para a imagem. Entendem? Assim, é uma etapa intermediária entre o roteiro e a produção de fato, né? É o momento em que você vai realmente pré-visualizar, né? Você, antes de fato visualizar, antes de fato ver a imagem, você está pensando como que ela pode ser, ou como que ela vai ser, né? Como que ela vai ser feita, né? O storyboard é uma coisa muito comum no cinema de animação, nessa ideia de produzir desenhos animados, né? Filmes animados, séries de animação, e pelo que eu consegui encontrar de informação, parece que isso foi muito originado pela Disney, justamente pela quantidade de produção que eles tinham na animação. Era um sistema que eles usavam e isso acabou popularizando até. Não tenho certeza se foi justamente a Disney que fundou esse sistema, né, essa etapa, mas parece que eles são muito. Eles são uma parte da história mesmo, da formação do storyboard. E né, justamente porque a gente está vendo assim, na animação, né, na produção de animações, a gente tem uma produção de imagens, né, de desenhos. E então, essa etapa de pré-visualizar as suas cenas ajuda muito, né? E, bom, aqui eu até coloquei um exemplo, né? Isso é uma cena por cena, assim, né, do filme A Pequena Sereia, e aí que como o storyboard foi feito e aí que como que o filme foi de fato produzido, né? Então, a gente enxerga assim que é, do storyboard para a produção final, muitas coisas mudaram, né? Assim, talvez quando a gente pega essa primeira imagem, algumas até que está muito próximo, né? Assim, a gente até percebe que tem
mudança assim, na inclinação do tridente, na posição do rosto da Úrsula, mas em geral é muito parecido, né? Agora já nessa segunda imagem a gente já vê que está totalmente diferente, né? Assim, em várias outras a gente vai vendo cada vez algumas mudanças mais graves, vamos dizer assim, né? Mudanças mesmo. Isso é porque o storyboard não é também assim uma coisa fechada, entende? Não é para que você realmente já esteja fazendo o esboço da sua história, né? Você está fazendo o esboço da sequência da sua história, né? Aquilo que a gente viu ali dessa tradução para o português como esboço sequencial, né? Algumas coisas vão mudar, né? Quando você for de fato passar para a etapa do desenho, para a etapa da pintura, para tudo que você for fazer depois, você possivelmente e provavelmente vai alterar alguma coisa mesmo. Mas isso já te dá uma pré-visualização muito grande, né, de como que a sua história pode vir a ser, e isso já ajuda a organizar. Por quê? Né? Porque o storyboard é planejamento. O storyboard é uma das etapas de planejamento. A gente já não pensa tanto no storyboard quanto produção mesmo, né? É mais essa etapa de realmente planejar como é que a sua história vai ser. Assim. Até lembrando como a gente falou no nosso último encontro sobre os planejamentos de projeto, né? O planejamento ele tem esse caráter de tentar otimizar o seu tempo, né? Porque você pensa num cronograma, pensa como é que você vai fazer e isso te faz ganhar tempo a longo prazo. Você já vê quais problemas que você pode ter no seu caminhar, então você já começa a, a planejar o que fazer caso esses problemas aconteçam, e às vezes até assim, por você ter pensado que esse problema pode acontecer agora, antes dele acontecer, você já tem uma noção de como evitar ele, por exemplo, né? Porque você já sabe que pode acontecer, então você já sabe o que fazer para evitar que ele aconteça, né? Então, assim, nesse ponto, o storyboard é justamente uma fase de planejamento. Você está planejando como que a sua produção vai ser. E aí, a ideia de você fazer esse storyboard da sua história é principalmente para que você possa evitar esse tipo de problema. Do tipo, descobrir na hora de produzir o seu quadrinho que aquilo não vai funcionar. Que aquela página está confusa. Ou que aquela cena está muito longa. Né? Esse tipo de situação. Assim, que aquela posição não estava muito agradável. Que aquele enquadramento não estava legal. Né? Então, o storyboard ele é uma etapa pensada para que você possa realmente entender melhor como que a sua obra vai ser produzida e também para que você possa, portanto, né, assim, evitar que você perda tempo, né, porque você gastou muito tempo pensando lá, olhando para o papel vazio, o que você ia fazer, ou que você tenha gastado tempo porque você teve que refazer uma página inteira porque você já tinha desenhado ela e percebeu que aquilo não estava funcionando, e aí você refaz tudo, isso te dá muito mais tempo, né? Então, pensar que assim, o storyboard é planejamento em essência, assim, é justamente como a gente pensou a ideia do que é um planejamento, né, no nosso último encontro. Essas várias etapas que você pode fazer antes de fato começar a produzir o seu projeto, né, de fato executar o seu projeto, mas etapas que vão poupar os seus poupar problemas, né, ao longo da sua produção. Então, storyboard é planejamento. Gente, só um segundo. E, e sobre isso ainda, né? Sobre a ideia do storyboard ser um planejamento, né? Quando a gente pensa que o storyboard vem é, justamente assim, inicialmente do cinema de animação, né? Imagina o que poderia acontecer, por exemplo, aqui na produção da Pequena Sereia, né? Se eles tivessem feito toda essa cena e aí percebessem que não estava funcionando, eles teriam que refazer tudo. Imagina assim, refazer todos os vários desenhos que compõem esses vários enquadramentos, esses vários movimentos, né? Assim, na animação, esse tipo de retrabalho, né, de você ter que refazer a sua produção inteira, é muito mais trabalhoso até do que no quadrinho, né? Então, assim,
Se no quadrinho é valioso, isso na animação isso é assim, outro nível, né, de valor, né, de valioso. E, inclusive, assim, não é tanto uma questão que a gente vai usar aqui, né, porque a gente está falando de histórias em quadrinhos, mas na animação ainda tem uma segunda etapa dentro dessa parte de storyboard, que é o que eles chamam de animático, que é justamente você fazer mais ou menos o que seria um storyboard animado, né? Você não está de fato fazendo a produção do seu filme ainda, você está só pensando como é que ficaria em vídeo, né, esse seu storyboard. Então é mais ou menos um storyboard animado, né? Assim, você está pensando como é que vão ser essas coisas, mas aqui, como nesse exemplo que eu coloquei daqui da Pequena Sereia, né, a gente tem uma imagem estática, um desenho mesmo, e aí nesse animático a gente já tem um desenho animado, a gente já consegue ver mais algumas coisas que já entram mais na parte da animação mesmo, né? No quadrinho a gente não tem isso, né? Porque a gente está falando de uma mídia mais estática, né? Ela não mexe, né? Geralmente, acho que é possível pensar no quadrinho que mexe, né? Com a internet, mas aqui no nosso caso não é assim, né? A gente está fazendo para o impresso. É, mas de qualquer forma, essa parte do movimento do animático já não entra pra gente, mas o storyboard que funciona para animação também se aplica tranquilamente à nossa fase de planejamento dos quadrinhos, né? Bom, então, assim, algumas perguntas que a gente pode fazer para pensar, né? Como que eu vou fazer meu storyboard? Porque, assim, antes da gente entrar nisso, não é só a gente fechar essa ideia. O storyboard é planejamento, então você vai. A parte de produzir o storyboard é você realmente pensar como que a sua história pode ser feita, né? Ou melhor, como ela vai ser feita, né? Como ela vai ser produzida. Mas como é que eu faço isso, né? Como é que eu saio dessa parte do roteiro e entro já nessa parte da imagem, do visual que o storyboard proporciona, né? Tem algumas perguntinhas que você pode fazer para assim, você se fazer, né? E fazer para sua história, para você pensar se você tá no caminho certo com a produção do seu storyboard. Assim, o produto final vai retratar o que está no roteiro? Então, assim, o que meu roteiro quer passar, né? O que eu estou querendo demonstrar ali? Eu tô querendo mostrar a grandiosidade da cidade, né? Vamos supor que eu tenho uma história que se passa numa cidade grande e eu quero mostrar o tanto que essa cidade é grande, né? A gente tá vendo uma história de uma pessoa do interior vindo para uma cidade muito grande e isso está deixando ela um pouco sufocada. Tem muitas histórias que são assim, né? A gente quer mostrar que a cidade é grandiosa, então, bom, isso é uma coisa, né? É isso que eu estou querendo mostrar, né? Assim, então, você tem que pensar o que seu storyboard tem que demonstrar isso, tem que retratar isso que está no seu roteiro. Então, o seu produto final, no caso, o seu quadrinho, né? Vai retratar o que está no roteiro? Então, ele vai mostrar a cadência da história, assim, o início, meio e fim da sua história. Ele está acontecendo nesse seu storyboard? As partes que são interessantes estão realmente aparecendo mais que outras? Essa é uma pergunta talvez central, assim, para a gente começar a pensar, né? Assim, o meu roteiro está realmente sendo valorizado com essa escolha de imagens que eu fiz, né? E aí isso é uma outra coisa muito importante. É possível entender o que acontece neste momento? Ou seja, no momento em que que eu estou mostrando da minha história, né? Assim, eu estou planejando o storyboard da página número 2 do meu quadrinho. E eu estou olhando o quadro número 3 dessa página, da página número 2. Nesse quadro, eu consigo entender o que está acontecendo, né? Eu consigo entender que, assim, no roteiro, eu tô descrevendo que o personagem está correndo atrás do vilão num vulcão. Uma cena típica, assim, né? Eu consegui entender que ele está correndo, eu consegui entender que tem um vulcão, eu consegui entender que esse é o protagonista e que esse é o vilão, né? Assim, é uma questão de clareza, né? Assim, a ação está compreensível, né? Então, assim, é mais do que entender o que se está realmente retratando o que está no roteiro. Eu consigo entender o que está acontecendo, né? Assim, num aspecto muito mais detalhado, assim, né? Assim, quadro a quadro, página a página, desenho a desenho. O que está acontecendo aqui, dá para entender, né? Um storyboard bem feito
é compreensível mesmo sem quase nenhum detalhe, né? Você não consegue entender o que está acontecendo. É, assim, talvez precise de algum contexto, né? Até pra gente voltar aqui para mostrar esse exemplo aqui, né? Talvez, assim, sem nenhum contexto de que existem essas enguias da que a Úrsula tem, né? Você não entenda muito bem o que é essa terceira imagem. Mas, de qualquer maneira, a gente consegue entender que elas estão sofrendo e que tem alguma coisa, talvez, algum tipo de poder, uma eletricidade, uma energia, alguma coisa assim. Então, em qualquer nível, isso o que está acontecendo aqui está claro, né? Outra pergunta importante para se fazer é: o público vai sentir o que foi planejado? Então, assim, eu queria que nesse momento, que nesse quadro que eu estou desenhando agora, o meu leitor fique triste. Porque é um momento triste para o meu protagonista. Então eu quero passar essa sensação de tristeza. Deu para entender que o personagem está triste? Deu para entender que aquele momento é triste? Assim, a expressão do seu personagem está triste, isso contribui, mas assim, a sensação, né? Por exemplo, colocar o seu personagem sozinho, com assim, você dá uma afastada do seu, vamos imaginar que é uma câmera, né? Assim, você dá uma afastada da sua câmera. Você mostra o seu personagem enquadrado num ambiente vazio, sozinho. Isso aumenta a ideia de que ele está triste, né? Ele vai se sentir solitário, ele vai se sentir talvez perdido, né? Porque ele não tem ninguém para contar. Isso tudo contribui para esse tipo de sensação. Então, assim, o público vai sentir o que foi planejado. Ou seja, se eu queria que aquele quadro fosse triste, fosse dramático, fosse o ápice da sensação ruim que o meu personagem está sentindo, dá pra entender isso? Ou eu quero que aquela cena seja empolgante, uma cena de ação empolgante. Como eu desenhei, como eu planejei aquela movimentação, ficou empolgante, né? Ficou divertido, ficou uma cena de ação interessante de assistir. A perseguição que eu estou fazendo ficou eletrizante, né? Tem uma pessoa perseguindo a outra pulando por prédios. Eu consegui sentir essa sensação de velocidade, de movimento, né, de uma emoção correndo, de adrenalina, tá tudo ali. Então, se você não está sentindo o que assim, se como leitor, né, você não consegue sentir a sensação que era para se sentir com aquele momento da história, talvez você deveria replanejar aquela parte, né, aquela cena do seu quadrinho ou do seu filme, se for o caso, né? E aí uma outra pergunta é essa aqui. A história vai ser contada de uma forma engajante. Ou seja, todas essas coisas que a gente já pensou, todas essas perguntas que a gente se fez, né? Elas voltam também nessa pergunta, assim. Em geral, o que a gente quer fazer com uma história que a gente está escrevendo é que o público fique engajado, né? Que o público fique interessado, que ele se envolva com a história. A gente já falou disso várias vezes aqui, né? Que você tem empatia com os personagens e por isso você se envolve com a história. Você entende a motivação do personagem, por isso você se envolve com aquela aventura. Né? Você tem uma sensação pelo ambiente, né? O mundo te envolve, você quer conhecer mais daquele mundo. Tudo isso contribui. Mas na hora de contar essa história, né, de uma maneira visual, né, no caso aqui que a gente está fazendo um storyboard, fazendo um quadrinho, esses elementos todos, assim, de qual sensação vai ser passada com aquela cena, né, enfim, como é que o público vai sentir, né, ou se dá para entender o que está acontecendo ali, ou se o que o roteiro está realmente passando está sendo transmitido pelo quadrinho mesmo, né, pela ilustração. Isso tudo cai aqui. Então, assim, tá divertido de olhar, né? Assim, tá divertido de assistir, ou tá tudo muito, muito travado, muito parado. Às vezes a sua história pode justamente demandar que as coisas fiquem paradas, né? Eu não tô falando que precisa ter, tipo, um monte de explosão para ficar divertido, né? Temos muitas histórias que justamente nem funcionam, nem combinariam muito com, com cenas assim, muito dinâmicas, né? Muito corridas, muito eletrizantes. E isso justamente vai para o que a gente está falando aqui. Assim, a sua história tem que ser contada de uma forma engajante. Então, se a sua história justamente demanda de mostrar que é um passo lento, que as coisas são mais suaves, que o personagem está muito sozinho, tem muitos silêncios. Talvez você deveria fazer alguma coisa, algumas ilustrações, alguns enquadramentos, o seu storyboard já pensar nessa história
como uma coisa mais tranquila, né? Talvez se você ficasse fazendo esse monte de movimento complexo, assim, que combina muito mais com uma história de ação, talvez não ficaria tão legal para a sua história, né? Então, justamente o que você tem que pensar é assim: a minha história está divertida de ser lida, né? E lembrando que diversão é um conceito muito subjetivo, né? E em muitos casos, você chorar é justamente se divertir com uma história, né? Então, não necessariamente eu estou falando que a história precisa ser divertida no ponto de que você precisa fazer a pessoa ficar rindo o tempo todo, né? Não é isso, assim. A história precisa ser ela precisa entreter o seu público, né? Então, se a maneira como ela está contando está interessante, né? Está legal de olhar, assim, os meus quadros estão bonitos, estão claros, estão transmitindo as sensações. Se você faz tudo isso que a gente, essas três perguntas antes, essa quarta pergunta acaba sendo mais uma revisão do que uma pergunta em si, entendeu? Porque você justamente chega nessa pergunta através de uma boa execução dessas últimas três perguntas. A gente, só um segundo. É, peguei um gás aqui, falei tudo de uma vez, acabei ficando sem ar. Bom, então, essa última pergunta acaba sendo um englobar de todas as outras, né? A história que vai ser contada de uma maneira engajante, ou seja, o público fica querendo saber o que aconteceu no próximo quadro, né? Assim, a coisa vai te direcionando, a leitura vai te prendendo, né? Vamos dizer assim que a gente pega pela lógica da literatura, né? Tem aqueles livros que a gente não consegue parar de ler, né? A gente fica interessado, é divertido, é fácil de ler, ele é gostoso, é interessante, você fica querendo saber. Isso porque ele foi bem escrito, né? Assim, não necessariamente a história é a melhor parte, mas muitas vezes, justamente pela maneira como ele foi escrito, a história, por mais simples que seja, acaba te engajando, né? Esse é o correspondente visual para isso, né? Assim, a minha história foi, entre aspas, né, escrita em um estilo confortável, né, que me dá vontade de saber o que acontece na próxima imagem, né? Então esse é o correspondente do desenho para esse ponto, né, para uma coisa que tem uma escrita engajante, aqui a gente tem um esboço sequencial engajante, né, um storyboard engajante. Bom, então assim, duas coisas também que são muito importantes no storyboard como um todo. E é uma das coisas que assim, não é bem uma pergunta para se fazer, mas é uma coisa que você tem que buscar com o seu planejamento da sua história de um âmbito visual, né? Ritmo e impacto. O que significa isso, né? Quando a gente está pensando em um vídeo, né, no caso de uma animação, por exemplo, né, um filme, a gente pensar na ideia de um ritmo, né, porque ritmo no sentido de a gente pega muito assim da dança, da música, né? Que tem um compasso, né? Ele vai seguindo um movimento, né? Uma repetição. Então, no caso da animação, que tem esse tempo, né? Se você escolhe pelo vídeo como as coisas vão se movimentar, como elas acontecem, é mais fácil pensar na ideia do ritmo. Mas o que é de fato isso? Né? Isso se aplica também aos quadrinhos. O ritmo a minha história tá acontecendo rápido ou tá acontecendo devagar? Acho que em resumo a gente pode pensar assim, né? Assim, de quadro a quadro, de página a página, a minha história tem um ritmo frenético ou ela tem um ritmo mais lento, né? Como eu já dei o exemplo aqui agora, assim, às vezes a sua história pode ser justamente sobre dois personagens conversando num banco de praça, como eu tenho um quadrinho que é assim, né? Já até mencionei ele aqui, o Enferrujado. É, você justamente pode querer um ritmo mais lento, né? Então você coloca uma coisa mais devagar, os ângulos não mudam muito. Agora, quando você está pensando para uma história que é de esporte, ou que é talvez de ação, né? Ou tem uma grande aventura, o ritmo mais acelerado pode ser mais interessante, né? Você pode querer justamente fazer as coisas parecerem assim, pá, pum, sabe? Assim, essa ideia assim, de que as coisas acontecem num estalo, né? Então você pode mudar mais as coisas quadro a quadro, né? Por exemplo, a gente tem um personagem, em seguida a gente já tem ele mostrando a espada, aí na página seguinte a gente tem o oponente batendo a espada na dele, aí no outro a gente já tem
o protagonista tomando um corte no rosto, ou seja, vai bem mais rápido assim, né? Agora, se você quiser fazer um pouco mais lento, você pode mostrar ah, o personagem olha pra frente, e aí o oponente olha de volta, aí ele segura a bainha da espada, aí o oponente segura a bainha também, ou seja, né, a gente tem mais ou menos a mesma cena, só que em uma cena a gente tem uma ação muito rápida, na outra a gente já tem um ritmo muito mais lento, né? Então, o ritmo vai nesse ponto, assim, ele vai dizer como que o seu leitor vai ler a sua história. Ele vai pensar que aquilo está acontecendo rápido, ou que ele vai pensar que aquilo está acontecendo devagar, né? É, e assim, isso é muito subjetivo, né? Existem várias técnicas para isso, mas acaba que é bem subjetivo, é uma questão mais até de gosto, assim. É, mas você sempre pode buscar, assim, olhar para a sua história, né, assim, de um olhar mais afastado, né? Você assim, esquecer por um segundo que você é o criador daquela história e pensar como se você fosse um leitor que nunca conheceu aquilo e ver se você está realmente sentindo essa sensação que está sendo transmitida ali, né? E o impacto vai numa ideia parecida, só que não por uma questão da sequência dos quadros, né? Assim, não de uma ação atrás da outra, e sim de uma ação específica. No sentido de que aquilo que era para ser impactante está sendo impactante, ou aquilo que era para não ser impactante está de fato não sendo impactante, né? Você pode justamente assim, pode acontecer os dois casos, né? Você pode querer que alguma coisa que era muito relevante fique sem graça, fique pouco interessante de olhar, e aquela coisa que era para passar despercebido como uma coisa do cenário, às vezes vira uma coisa que todo mundo percebe e você não gostaria disso, porque justamente isso pode não contribuir para o seu roteiro, né? Pode não retratar o que está no roteiro, porque aquela coisa não era relevante e fica parecendo que é, né? Pode passar uma sensação errada, né? Você queria que aquilo fosse misterioso e acaba sendo, bom, na cara porque fica visível, né? Esse tipo de coisa. Então, assim, uma pergunta assim, né? Como produzir seu storyboard, né? Antes a gente de fato responder o que é isso, deixa só eu tomar um golinho de água. Bom, é, a produção do storyboard, ela é, ela é complicada porque é, é muito, é muito subjetivo, sabe assim, existem menos técnicas quanto a isso, quanto em outras partes da produção, né? Porque como é uma fase de planejamento da sua história, vai depender muito da sua história e de você, né? Do que você busca com a sua, com o seu storyboard, né? Mas de qualquer forma, tem algumas etapas que ajudam a gente a entender o que você pode fazer para produzir a sua história, né? Então, vamos lá, né? Ah, acho que eu escrevi uma coisa errada, né? Tá escrito mapeamento, mas é mapeamento da história, né? O que é isso? É você realmente mapear a sua história, né? Assim, você fazer uma análise do geral da sua história. Então, lembra que eu falei que uma estratégia para produzir o roteiro é você fazer a escaleta, né? É você pegar os principais eventos da sua história, né? Você colocar numa lista ou em cartões, né? E você ir organizando eles. Às vezes você pode pegar um evento que você pensou que era para começar a sua história e às vezes você substitui e coloca no final, né? Então a escaleta é essa ideia de você pegar a sua história que você está ainda planejando, né? Ainda pensando, você não escreveu ainda, e você organiza ela em tópicos, né? Assim, eu quero que aconteça isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso, né? A ideia de mapear a sua história aqui para produzir o storyboard é mais ou menos essa mesma coisa. Então, até assim, se você chegou a fazer isso
para poder produzir o seu roteiro, você pode até, acho que você até poderia usar isso já como uma base para fazer essa parte, né? A ideia de você mapear a sua história é você realmente entender o que vai acontecer, né? Assim, você já tem o roteiro na sua mão, você já sabe, assim, parte por parte, né? Fala por fala, o que está acontecendo ali. Mas uma coisa que ajuda para você conseguir entender o que você tem que fazer é você mais ou menos pensar por cenas, né? Como funciona muito no cinema. Você pega o momento que está acontecendo, assim, aquela coisa que aconteceu no começo e fala assim, bom, então aqui tem que acontecer isso, tá? Aí depois tem que acontecer isso, aí depois tem que acontecer isso, aí depois tem que acontecer isso. Você já tem uma noção de todos os eventos que a sua história tem e isso te ajuda a pensar, por exemplo, qual a sensação que você tem que passar em qual momento, né? Assim, qual parte da minha história está contando qual coisa, né? Qual parte da minha história representa qual coisa? Qual parte da minha história representa qual sentimento, né? Então, pode ser que no começo da sua história você queira que seja muito engraçado e esteja mostrando justamente um momento muito feliz, mas no final você já quer que fique muito triste e muito solitário. Então você pode ter momentos diferentes, você já entender como que a sua história é separada vai te ajudar a conseguir pensar nisso, né? Assim, a produzir seu storyboard em função até daquelas perguntas que a gente já olhou aqui, né? Então, primeiro você mapeia a sua história. Você pode muito bem já pegar o seu roteiro e separar ele, né? Nesses momentos, assim. Ou se você acha mais fácil, pode até pegar a sua escaleta, se você tiver feito uma, e usar ela como base. Eu acho que o resultado final deve ser muito próximo, né? Acho que vai depender muito do quão detalhado você fez a sua escaleta, talvez, né? Bom, e aí uma outra ideia é de fazer uma linha do tempo, né? Assim, você já tem uma noção de como a sua história acontece, e agora você vai ter uma noção de os eventos que estão acontecendo na ordem em que eles acontecem na história, tá? Então vamos pensar assim: se você tem um flashback em algum momento, se você tem um flash forward também, né? O contrário de flashback, né? Que você tá vendo no futuro, ou mesmo se você tem uma história que vai e volta, né? Assim, que, por exemplo, conta o ponto de vista de um personagem depois de outro, né? Como é o caso, por exemplo, do Histórias Contadas em um Banheiro, o quadrinho que eu escrevi. De qualquer maneira, quando você faz a sua linha do tempo, você já pensa de fato em como a sua história vai ser produzida. Então, se primeiro aparece o ponto de vista do personagem A e depois aparece do ponto de vista do personagem B, mesmo que do personagem B, essa história do ponto de vista dele comece antes da história do personagem A, né, ainda assim você começa pelo personagem A porque é uma questão de como a sua história assim, como a sua história vai ser de fato produzida, né? Assim, como que o leitor vai ver a sua história? Acho que é mais ou menos assim. Assim, o seu leitor vai ver em qual ordem, né? Então é mais ou menos já seguindo a ordem do roteiro mesmo. E aí você já tem uma noção por essa linha do tempo da sua história, né? Até pela questão do mapeamento que a gente já fez, a gente já vai ter uma noção de qual evento acontece depois de qual, e portanto isso pode te dar uma noção de qual sensação muda para outra. Então, por exemplo, você pode ter um flashback que é extremamente triste, né? Assim, ele está mostrando a infância sofrida do personagem. Quando ele termina, a gente já volta para pro presente, né? Assim, quando o flashback ainda já aconteceu no passado, e aí a gente volta para um outro momento com um outro personagem que está tendo um dia ótimo. E para a gente justamente poder criar por exemplo, né, criar uma ideia de que esse personagem do flashback teve uma infância sofrida e esse personagem do presente tem uma infância ótima. Por exemplo, a gente quer mostrar essa diferença, né? Então você já tem essa mudança clara, assim, um momento é muito triste e talvez um pouco muito mais lento para mostrar o tanto que está bem melancólico, né? E quando a gente já corta pro presente e ver essa outra pessoa tendo um dia ótimo na vida dela, a gente já tem uma sensação muito mais feliz, muito mais amigável,
talvez muito mais frenética, né? Assim, ele anda, não tá sempre, tipo assim, aquela cena de alguns filmes de comédia escolar, né? A pessoa tá andando pela escola, aí alguém entrega uma coisa para ela mexe no cabelo, aí alguém dá uma comida, aí ela come feliz ou agradece, assim, tá tendo um dia ótimo, né? Então você pode justamente, por ter essa visão do tempo que essa história acontece, você pode justamente conseguir saber o que, né, como pensar nessa narrativa da sua história. Bom, só olhar aqui, beleza. Então, montar essa linha do tempo é uma estratégia que ajuda, né? E aí, essa é uma estratégia que eu acho que é, sim, essencial. Essa talvez seja uma das mais importantes. Você pensar quais são as cenas-chave da sua história. Que seria isso, né? Assim, se a gente está pensando em cenas, quando a gente pensa na ideia do cinema, né? Que tem essa divisão de cenas, mas talvez no quadrinho a gente até pode pensar na ideia das cenas também, porque a gente até já falou sobre isso quando a gente estava pensando nas primeiras aulas sobre o roteiro, né? Que apesar do roteiro de cinema e de quadrinhos serem diferentes, em geral são muito semelhantes, né? Então você até pode pensar em cenas dentro do seu quadrinho. Mas de qualquer forma a gente pode até pensar em páginas-chave, ou até mesmo quadros-chave, né, da sua história. Então, assim, o que seria isso, né? Vamos supor que é uma história de investigação. A gente está escrevendo uma história de investigação, né? A gente tem um detetive investigando um assassinato, a gente já pensou nesse exemplo várias vezes aqui, né? E aí, ele está desistindo já do caso porque está impossível, ele não está achando nenhuma pista. E aí, de repente, o parceiro dele vira e fala, tipo, você não percebeu nada, né? Aí a gente olha pra trás e aí o parceiro dele tá com a arma do crime na mão e fazendo um sorriso malicioso, né? Então a gente descobriu que o parceiro dele era justamente o assassino o tempo todo. Vocês entendem que isso é um dos momentos mais importantes dessa história, né? Assim, a gente está tendo uma história de investigação quando a gente descobre, né? Assim, a gente tem esse plot twist para começar de que não era justamente o melhor amigo dele e ao mesmo tempo a gente está revelando quem é esse assassino, né? Então, assim, o grande mistério da história foi revelado. Isso é um momento muito importante para essa história, né? Da mesma maneira que quando nesse exemplo que eu coloquei do personagem que veio do interior para uma cidade muito grande e se sentiu um pouco confuso com a confusão da cidade grande, né, que é confuso mesmo, é, a gente pode justamente assim, no momento que ele chega na cidade e vê o tanto que a cidade é grande, né, tem prédios, arranha-céus gigantescos, isso é um momento importante para a história também, né? Ele está justamente conhecendo o que vai ser o foco da aventura, né? Toda a história vai ser sobre isso, sobre ele adaptando a nova casa dele. Então, o momento em que a gente vê a cidade pela primeira vez não é muito importante, porque essa cidade vai ser o contexto de toda a história. Então, a gente precisa saber que realmente essa é uma cidade grande. A gente precisa saber que ela é confusa, que ela é barulhenta, que ela tem muito trânsito, que ela tem pedestres demais, né? Tem muitos prédios, ou seja, o que é que seja que você queira fazer. Então, é um momento muito importante para a sua história também, né? Da mesma maneira que no momento em que ah, por exemplo, o nosso personagem está na faculdade e ele está fazendo ele está talvez com possibilidade de repetir uma matéria, a menos que ele consiga uma nota razoável. E ele é péssimo nessa matéria, ele não teve tempo de estudar, e aí ele acabou de fazer a primeira prova, são duas, né, então ele só tem duas chances. A primeira prova ele fez, descobriu que ele tirou zero. Né? Isso é justamente assim, o que vai provavelmente levar a história inteira a acontecer, que vai ser o momento em que ele vai ter que estudar muito, ou encontrar um tutor, e aí ele vai talvez ter que ajudar esse tutor a resolver um problema dele para que o tutor ajude ele. Né? Tem várias histórias que são assim. Né? O cérebro da faculdade ajuda o músculo da faculdade em troca de habilidades sociais. Né? Tem um monte de histórias que funcionam assim.
Então, assim, justamente nesse momento em que ele descobre que ele tirou esse zero, não concordam que isso é um momento muito importante para a história? Porque está definindo o que vai acontecer a partir daí, né? Então, assim, a história só vai acontecer por causa dessa prova que ele foi mal. Então, a gente precisa dar uma ênfase, né, nessa nota, nesse momento, momento em que ele vai receber a prova. Precisa ser empolgante para a gente acreditar que talvez tenha uma chance de ele ter passado. E aí, quando ele pega a prova, ele percebe que não passou, aí ele fica incrédulo. Então, assim, todos esses momentos são importantes, né? A ideia de pensar a cena-chave é justamente você pensar assim, quais quadros do meu quadrinho, ou se você tiver uma história muito longa, né, quais páginas, talvez assim, como a gente está fazendo histórias mais curtas aqui, né, entre 4 ou 8 páginas, né, talvez um pouco mais se você fizer em dupla, mas de qualquer maneira não histórias muito longas, dificilmente vai ter uma página inteira que seja mais importante que outras, né. Mas para histórias mais longas, né, pode muito bem acontecer isso, né, ter uma página que vai revelar o segredo. Então a página inteira pode ser muito relevante, né. Mas de qualquer maneira, a gente pensar assim, às vezes a página ou o quadro que tem aquele momento da sua história que é muito relevante para a sua história, aquele momento em que vai apresentar um cenário novo que ninguém nunca viu, vai apresentar uma habilidade que o personagem tem que a gente precisa saber porque ela é importantíssima para a gente conseguir resolver o problema no final. Ah, ou às vezes um momento que vai mostrar uma coisa pequena. Talvez nem é para a gente perceber agora, mas que vai ser importante. Por exemplo, que no quarto do protagonista ele sempre tinha a mochila que eles estavam procurando. Estava lá no quarto dele o tempo todo, ele só não tinha percebido. E aí eles passam a história inteira procurando essa mochila que sumiu, mas na verdade ela estava lá debaixo da cama dele. Né? Então você pode justamente querer mostrar isso de uma maneira singela, assim, mas depois a gente descobre que tinham duas mochilas parecidas e ele confundiu uma com a outra, por exemplo. Ou pode ser justamente um momento em que assim, quando você faz uma super explosão que destrói toda a cidade, você pode. É um momento importante, né? Ou pode ser assim, um momento em que aparece o vilão pela primeira vez. Então, lá, a gente demonstra ele, né? Ou, por exemplo, você quer ah, contextualizar o seu mundo, né? Vamos dizer assim, no seu mundo existe magia, então você está mostrando uma pessoa fazendo magia, então você tem que ficar em evidência, né? E ao mesmo tempo você está fazendo você quer mostrar que existe tecnologia, existem robôs. Então no momento em que o robô aparece pela primeira vez, você pode justamente dar uma ênfase nesse robô aparecendo, né? A gente poder ver claramente que ele está ali. Então, assim, você entender essa questão da cena-chave é muito importante. Assim, olha para o seu roteiro e pensa: o que aqui dentro é extremamente relevante para a minha história? Tudo é relevante, né? A gente já falou sobre isso, né? Que até os momentos de pausa, no momento em que nada acontece, são importantes para que você tenha um contraste com o momento em que muito acontece, né? Assim, esse momento de calmaria antes da tempestade, né? Isso é muito importante. Mas assim, qual é o momento que é extremamente importante? Se você tivesse que cortar tudo da sua história, se você fosse resumir para uma pessoa como é que ela começa, como é que ela termina, o que precisa estar ali, né? É um momento em que você introduz um cenário importante, é um momento em que você introduz um personagem importante, é um momento em que você tem uma virada da história, né? Então, o gatilho para sua história, ou a resolução do conflito, né? Todas essas coisas. Então, se você tem noção disso, né? Quais são as cenas mais importantes para sua história, você consegue com muito mais clareza definir o que você precisa fazer melhor e o que você pode fazer mais ou menos, sabe? É um pouco engraçado falar assim, né? Mas assim, qual quadro seu precisa ficar mais bonito que os outros? Qual quadro você precisa gastar mais tempo para fazer, né? Por exemplo, assim, você precisa que esse quadro fique detalhado? Você precisa que esse quadro fique mais simples? Você precisa que esse quadro fique muito claro? Você precisa que esse quadro fique apenas mais um? Né? Então, você tendo essa questão, você pode meio que criar uma lista de prioridades, sabe assim? Qual quadro que eu preciso gastar mais espaço da minha página? Qual quadro que eu preciso deixar mais bonito, mais interessante, mais claro? É claro que você tentar fazer esses elementos todos, né? Da clareza, das sensações que a gente já falou aqui hoje, né? Se você tentar fazer isso sempre, é muito positivo. Sempre, né? Assim, todos os seus quadros ficarem assim, sua história vai ser ótima. Mas, com certeza, existem alguns momentos
que precisam mais disso do que outros, né? E se você tem uma noção disso, você consegue com muito mais facilidade fazer essa lista de prioridades. Assim. Você consegue olhar para sua página e decidir, ok, o que eu preciso fazer aqui? Ah, então nessa página aparece a cidade grande que a história vai acontecer. Então eu preciso dar ênfase nisso. Então minha página tem que ser em parte isso. Já tem uma noção muito mais clara do que você vai fazer, né? Já consegue pensar em alguns enquadramentos, assim. Por exemplo, às vezes você quer mostrar que a sua cidade é grande, e que ela parece muito grande, então você pode mostrar justamente uma visão de uma pessoa no chão olhando para um prédio grande de uma forma que o prédio pareça muito grande, né? A gente vai falar sobre isso melhor ainda em outros momentos, mas essa é uma estratégia que funciona para você pensar, para você mostrar essas sensações. Então, faça isso, né? Sim. Mais do que qualquer uma das outras que eu falei, pense na cena-chave da sua história. O que, que realmente é chave para a sua história acontecer. Eu falei muito disso, mas é porque eu acho que isso é extremamente importante. Isso o ponto principal para você conseguir realmente definir o que, que você vai fazer no seu storyboard e, portanto, no resto da sua produção toda, né? Gente, só um segundo. Bom, é, gente, tá todo mundo tão compenetrado hoje, ninguém falou nada ainda. Bom, então, façam isso, né? A cena-chave da sua história. E só pra gente, assim, eu falei muito disso, né? Mas pra gente lembrar que isso não tira o valor, né, dessas outras duas etapas. Porque justamente quando você faz você tem uma noção de todos os eventos que você consegue, com muito mais clareza, perceber de fato o que, que é chave na sua história, né? O que, que é realmente importante para apresentar esses vários elementos que a sua história pode precisar. Às vezes a sua história não precisa de uma grande introdução de cenário. Pode ser que não seja necessário. Né? Às vezes o seu cenário é só o quarto do personagem e o que está importando para você ali é o que está acontecendo no celular dele, né? Ele está mexendo no telefone. Então, você pode não precisar de muito espaço para mostrar o cenário, mas ao mesmo tempo você pode precisar de uma ênfase maior no celular quando aquela mensagem chegar, sabe? Esse tipo de coisa. Então, assim, é muito importante isso, sério mesmo. Uma coisa que é legal também é você definir um nível de detalhamento. O que seria isso? É você pensar qual é o nível de detalhamento que você precisa no seu storyboard. Porque assim, não existe uma regra, né? Assim, não existe um jeito. Se já não existe regra para a ilustração final, né? Porque vai muito do seu estilo, do seu gosto, né? Já não existe menos ainda para essa parte de você estar planejando o seu desenho, né? Então, uma coisa que pode ajudar assim, é você pensar qual é o nível de detalhamento que você procura. Então, assim, você pode já fazer um storyboard que seja bem próximo do seu desenho final. Pode ser. Né? Pode ser que isso te gaste muito tempo, né? Porque você vai, assim, como storyboard é justamente essa etapa de você ficar planejando, então você vai pensar, repensar, né? Você vai, às vezes vai ter que apagar uma página inteira e refazer ela, né? Porque você está justamente planejando. Justamente por causa disso, você fazer de um jeito mais simples ajuda, porque você gasta menos tempo, né, nessa parte de planejamento. Você gasta menos tempo para pensar na página e se você tiver que refazer, é muito mais fácil do que se você tiver realmente feito um desenho muito complexo e aí você vai ter que apagar tudo e vai acabar desperdiçando esse tempo. E muitas vezes até você pode até ficar meio com dó de apagar o seu desenho bonito, né? Assim, você vai ficar assim, ah, não, mas esse desenho ficou tão legal, eu não vou apagar ele, eu vou usar ele. Ele não ficou bom, não ajuda pra minha história, mas eu gostei dele. Isso acontece, né? Então, isso não é bom, né? Inclusive, porque você provavelmente está perdendo alguma qualidade da narrativa da sua história aí, né? Então, se você fizer um nível de detalhamento mais cru, assim, mais simples, né? Assim, com poucos detalhes no seu desenho para o storyboard, isso vai ajudar de fato na produção dele, porque você vai gastar menos tempo e menos energia para fazer isso, né?
mas isso vai do seu estilo, né, do que você acha melhor, e também da necessidade, né? Porque, assim, você pode ficar mais confortável já fazendo alguma coisa mais complexa, porque às vezes o seu estilo de desenho já é mais assim, já é mais. Assim, você já gosta de fazer uma coisa mais complexa, isso não te gasta muito tempo, você gosta de fazer assim, pode ser. Mas ao mesmo tempo, assim, podem ter momentos em que a sua cena, porque, por exemplo, ela é uma cena-chave, ou porque você quer conseguir compreender, olhando para o seu storyboard, qual é a sensação exata daquele quadro. E se você fizesse um detalhe mais, um desenho mais simples, né, assim, com menos detalhes, você não compreenderia, você pode justamente fazer um desenho mais detalhado, né? Então, vai também da demanda de cada quadrinho, de cada quadro, para ser mais específico, de cada momento, de cada sensação que está ali. Então, por exemplo, pode ser que se você quer demonstrar um cenário que é uma vila de um mundo de fantasia, você pode já querer fazer esse detalhamento mais complexo ali, porque você quer depois, quando você pegar esse storyboard, já entender exatamente o que você planejou para aquela vila. Porque é um cenário complexo, é um cenário importante, então você precisa já desses detalhes para depois. Mas pode justamente acontecer assim, no quadro seguinte a gente ter só o personagem olhando e né, só encarando essa cidade e a gente não precisa talvez de tanto detalhe para desenhar o rosto dele, porque você já sabe como é que ele vai ser finalizado, então você não precisa fazer gastar tanto tempo assim para isso. Então vai realmente de quadro a quadro, de cena-chave a cenas comuns e de qual sensação que você quer passar ali, né? Assim, às vezes um quadro um pouco mais sombrio pode precisar de mais trabalho assim na luz para ficar sombrio e um quadro mais normal, né, que não passa nenhuma sensação específica, né, assim, é apenas o dia a dia do seu personagem, você já não precisa disso, né? E com isso dito, né, sobre essa questão do nível de detalhamento ser bem livre mesmo, eu queria só reforçar que o nível de detalhamento é totalmente infinito, tá? Você pode realmente fazer já muito próximo do desenho final, apesar de que, como eu já disse, eu não recomendo isso, porque você pode perder muito tempo, assim, né? É, mas você também pode fazer do oposto, né? Assim, se você quiser fazer só um boneco de palito ou um rabisco, funciona, assim, desde que você consiga passar as mensagens que você quer. Então, se você precisa que aquele personagem fique visível, que você entenda que é o personagem A e não o B, que ele está triste e não que ele está feliz, né? Esse tipo de coisa o que vai definir, assim. Mas você não precisa de saber desenhar de maneira nenhuma, sabe? Assim, você não precisa de quase nenhum tipo, nível de detalhamento. Inclusive, você pode até fazer um storyboard com fotografias, se você achar mais fácil, né? Assim, com fotografias prontas, né? Assim, que você não tirou. Eu não estou falando de fazer uma fotonovela, né? Assim, você pode usar imagens de banco de dados ou que você procurou na internet, assim, porque de qualquer maneira, como esse é uma parte de planejamento, isso não vai ser usado depois, então, né, assim, não vai ser é, mostrado para o público final, então você não precisa se preocupar tanto com como você está produzindo ele, né? Se você acha que vai ser mais fácil colocar até mesmo uma fotografia de um lugar, por exemplo, né? Vamos supor que você está fazendo uma, uma história sobre um lugar específico, né? Se passa numa cidade de verdade, né? Por exemplo, uma história que se passa em Nova York, né? Quantos filmes não se passam em Nova York? E você pode justamente querer já abrir o seu quadrinho com uma imagem aérea da cidade de Nova York com a Estátua da Liberdade bem visível. Você pode já querer pegar uma foto, né, e já colocar ali para você lembrar que você quer uma coisa bem fiel à cidade mesmo ali, né? Então, o nível de detalhamento vai justamente do seu desejo, né, do seu nível de desenho, do seu conforto com o seu desenho e principalmente né, do que aquela cena precisa. Se aquela cena precisa de mais detalhes, para quando ela for finalizada, você já pode colocar mais detalhes. Se ela não precisa de tantos detalhes, você já coloca menos. Isso é uma decisão pessoal, né? Assim, não tem bem uma regra para definir quanto de detalhe que é bom ou ruim, né? Vai justamente do seu gosto, do seu projeto, né?
o seu quadrinho pode pedir alguma coisa que outros quadrinhos não pedem. Bom, e aqui estamos atentos. É por isso que ninguém tá falando nada. Bem atentos. Não, tudo bem. Inclusive porque esse tema, né, o storyboard, ele é muito complexo, porque justamente por ele ser tão subjetivo, né, é, é, ele demanda um nível de abstração muito grande para a gente conseguir entender como que a gente vai fazer, né. Mas eu não vou colocar alguns exemplos, né. Então, assim, o nível de detalhamento é isso. É você pensar, você já definir, até mesmo antes de você começar a produzir o seu storyboard, qual que é o nível de detalhamento que você precisa para esse projeto. Ou para momentos do seu projeto, né? Para que você já saiba o que fazer quando você for de fato produzir o seu storyboard. Isso já é uma coisa que já não vale tanto para nós aqui do quadrinho. Quer dizer, não é que não vale, mas é que talvez eu acho que seja menos relevante do que é para o cinema. A descrição da cena é o momento em que você realmente descreve o que está acontecendo na cena, né? Assim, o que o personagem está fazendo, o que ele tá, para onde que ele está se movimentando, o que ele está fazendo, o que ele está dizendo, né? Isso você meio que faz isso cena a cena no seu storyboard. No caso do quadrinho, como a gente já tem uma coisa quadro a quadro e provavelmente, né, no seu roteiro você já escreveu assim, né, pensando quadro a quadro, apesar que como eu já falei várias vezes, né, não necessariamente, tem gente que prefere escrever o roteiro de quadrinho por página ou mesmo por ação, né, mas o padrão, né, o mais comum é a gente fazer por quadro a quadro. Você talvez não precise fazer uma descrição da cena, porque você já tem isso, né? Assim, a descrição da cena está no roteiro, né? O que acontece naquele quadro está ali. Mas, assim, ainda continua sendo útil para você conseguir lembrar o que está acontecendo naquele momento, né? Então você vai realmente olhar quadro a quadro o que está acontecendo e, portanto, o que precisa estar ali, né? O que precisa ser desenhado naquele quadro. E aí a gente vai para a parte que a gente entende mais como storyboard mesmo, né? Que é o esboço de miniaturas. Ou seja, você esboçar, né? Você desenhar as miniaturas que vão estar em cada cena. Então, assim, como eu falei, né? Existe nível de detalhamento abrangente, então você pode escolher fazer algo muito detalhado ou algo pouco detalhado, mas de qualquer maneira vamos pensar que são miniaturas, né? Você está fazendo uma simplificação do que acontece na sua cena. Então, essa parte do esboço de miniaturas vamos dizer assim, a parte que você realmente produz o seu storyboard. É quando você, de fato, desenha o que está acontecendo ali. Então, você já pensou qual que é o momento mais importante qual quadro é mais importante que o outro. Você já pensou quão complexo precisa ser o seu desenho. Você já pensou, né, você já pensou o que acontece em cada quadro e agora você está indo pensar o que vai ser desenhado em cada quadro. E, e essa é a parte difícil, né? Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque é a parte que a gente está realmente produzindo mesmo o storyboard, né? Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para facilitar isso, para pensar o que a gente vai fazer, né? E aí, só para a gente poder colocar por último aqui, depois que você já fez isso, você revisa o seu storyboard. Eu acho que revisão é importantíssimo. E depois que você já esboçou o seu storyboard, você vai revisar ele justamente pensando naquelas perguntinhas que a gente colocou no começo, né? Tá dando para entender o que acontece em cada quadro? A sensação que deveria estar sendo transmitida está sendo transmitida? O que acontece no roteiro está acontecendo? Um exemplo, quer ver? De uma maneira que a pergunta do que acontece no roteiro está sendo retratado pode não ser, é o fato de que no roteiro eu preciso entender que o personagem está em um barco. E quando eu olhei para o meu desenho, eu percebi que parece que ele está sentado num banco. Então eu vou ter que refazer o meu desenho, para que fique claro que tem água do lado, para que fique claro que aquele é um barco. Né? Então, assim, você pode pegar justamente o seu storyboard e perceber que algumas cenas não estão tão claras, não estão um pouco confusas,
a sensação não tá muito, não tá, assim, era pra ser triste, tá ficando meio engraçado, era pra ser engraçado, tá ficando meio triste. Pode acontecer o oposto, né? Então, essa parte de a gente revisar o storyboard é pensando nessas perguntinhas, né, como base, para você realmente verificar se está funcionando, se o seu storyboard está realmente fazendo jus ao seu roteiro. E, e por isso também, que é por essa parte, assim, a gente realmente olhar para o nosso storyboard de novo e perceber que tem várias coisas ali que a gente não vai usar, porque não estão fazendo jus ao nosso roteiro, né? Que eu recomendo que a gente faça um desenho mais simples, porque você pode perder muito tempo nessa parte de apagar e refazer algumas partes, porque você fez um desenho muito complexo e agora você vai ter que fazer tudo do zero, né? Então, se você já fizer de um desenho mais simples que realmente ilustre só o que está acontecendo e não os detalhes do que está acontecendo, né? Deixar isso para a parte da ilustração mesmo, isso ajuda também nessa parte. Cara, só um segundo. Bom, aqui, beleza. Então, assim, o que a gente realmente busca, então, quando a gente está produzindo o nosso storyboard? A gente busca alguns aspectos. Para começar, movimento, enquadramento, composição e expressão. Então, assim, quando a gente pensa em movimento, a gente pode pensar, quando a gente está trabalhando com a ideia do cinema, né? O movimento de câmera também, né? Assim, se a câmera está indo para o lado, ou se ela está parada, né? Se ela pode, às vezes, virar para cima, né? Ou dar um zoom, né? Isso tudo conta também. Mas, de qualquer maneira, no quadrinho a gente não tem isso, né? Bom, pelo menos não diretamente, a gente pode até simular isso, né, fazendo uma lógica quadro a quadro, né? Se, por exemplo, o quadro está um pouco mais perto, um pouco mais perto, um pouco mais perto, e aí, eventualmente, a gente simulou um zoom, né? Mas, de qualquer maneira, a gente pode pensar no movimento também como o movimento dos personagens, né? Então, assim, deu para entender que aquele personagem está correndo? Ficou claro, né? Então, uma coisa que ajuda também, assim, a gente lembrar que no Ocidente a gente lê da esquerda para direita. Então, o personagem, pra gente pensar que o personagem tá indo, a gente geralmente coloca ele indo da esquerda pra direita. Se a gente quer mostrar que ele tá voltando, a gente coloca ele correndo da direita pra esquerda. Isso é muito engraçado, né? Mas essa simulação acontece muito. Isso no cinema, inclusive. Reparem depois que tem muitos filmes que deixam a câmera, né, estática, né, parada, enquanto o personagem vai para um lado e depois volta e a gente tem essa ideia de que ele está se movimentando por causa desse sentido de leitura que nós no Ocidente temos, né? Mas pensando também assim, ficou claro o movimento, deu para entender para onde que ele está indo, né? Deu para entender que ele tá indo para frente e não indo para trás, né? É, e na questão do enquadramento, né? Assim, eu tô realmente mostrando o que importa aqui, eu tô dando ênfase pro que eu quero mostrar, ou eu tô sem querer é, mostrando mais uma coisa que uma parte do cenário que deveria sumir, enquanto eu deveria estar mostrando mais o meu personagem principal, né? E isso vai para a ideia da composição também, tipo, eu tô pensando no meu quadro assim, o que eu tô mostrando ali? Eu tô mostrando mais o meu personagem, ou eu tô mostrando, tipo, mais a arma que tá com ele, né? O enquadramento e a composição são coisas muito próximas. E, inclusive, a gente vai ter um encontro só sobre isso, tá? Que é muito importante também. Mas, assim, são todas as coisas que a gente pensa, né? Porque a gente está produzindo o nosso storyboard, que a gente já está planejando como é que vai ser produzida a história depois. E expressão, né? A expressão do personagem, né? Tipo, a expressão corporal dele, a expressão facial dele. Ou seja, deu para perceber que ele está assustado? Pelo rosto e pelo corpo, né? Então, muitas vezes você faz um rabisco do personagem com o braço meio assim, com um braço de macarrão, né? Assim, bem fluido. Mas justamente para você poder mostrar qual é a posição que ele vai estar, para a gente conseguir entender o que ele está sentindo ali. E aí, outras coisas também que a gente faz é iluminação, direção, relevância e funcionamento. São todas as coisas que a gente busca no storyboard. Se você vai trabalhar com uma pintura, né, que vai trabalhar mais a luz e sombra, né, você vai pensar nisso. Então, assim,
nesse quadro aqui, que eu quero que seja mais sombrio, eu vou tá, como que a luz vai estar? Então, por exemplo, você está fazendo um filme de investigação, né? Um filme de filme noir, detetive, né? Os filmes noir, por essência, até pelo nome, são escuros, né? Tem muita sombra. Então você quer mostrar o detetive saindo da sombra e se mostrando. Então você já planejou que vai aparecer apenas a boca dele e dali para baixo, né? O olho não vai aparecer, o olho vai estar envolto em sombras. Então você já planejou ali no seu storyboard que vai ser assim, né? Então, ou pode acontecer de você querer mostrar que alguma coisa está brilhando, então você vai dar uma ênfase ali que, tipo, existe uma, por exemplo, no filme Rei Leão, a pedra do rei está sempre com uma iluminação mais forte, né? Isso fica claro ali porque é o que eles querem mostrar, que ele tem uma iluminação divina, né? Como se fosse isso. A ideia da direção também, né? Assim, para qual lado que a minha história está acontecendo, para qual lado que as coisas estão indo, né? Para qual lado que está cada coisa. Então, uma coisa que fica claro no storyboard, por exemplo, é onde os personagens estão quando eles estão conversando, né? Assim, se eu tenho um personagem olhando para a esquerda, né? No meu caso é a esquerda, não sei se vocês veem minha cara, mas assim, se eu tenho um personagem olhando para a esquerda e ele tá falando, e aí eu tenho outro personagem olhando para a direita respondendo, eu entendi que eles estão de frente um pro outro. Agora, se eu tenho um personagem olhando para a esquerda e depois eu tenho esse mesmo personagem olhando para a direita, pode só, assim, teoricamente poderia ser só porque a câmera trocou, né? Assim, a câmera tava olhando o perfil dele do lado esquerdo e aí agora ela virou pro outro lado e tá mostrando o perfil do lado direito. Mas isso confunde as pessoas, né? As pessoas vão achar que ele tá só girando o pescoço ou falando sozinho, né? Esse tipo de coisa, assim, olhando por nada enquanto ele fala, né? Esse tipo de coisa atrapalha também. E aí, a ideia da relevância, que a gente já falou várias vezes, né? Assim, o quão importante é isso que eu estou mostrando, né? Isso que eu tô, assim, o meu quadro está realmente representando a sensação que eu precisava mostrar, o quão importante era aquela cena, né? Se é uma cena chave, tudo isso está aqui. E aí, o funcionamento, né? Eu acho que para nós que estamos fazendo um quadrinho é talvez um dos pontos mais importantes. Assim, você pode estar olhando a sua página, planejando a sua página e pensando, ela funciona? Ela ficou interessante de olhar, assim. Você olha para sua página inteira, né? Pega uma página de qualquer quadrinho, né? Assim, quando você olha ela separada, você enxerga que ela tem uma unidade, né? No quadrinho funciona muito assim. E no storyboard você consegue visualizar isso. Você vê se aquela leitura está funcionando ou se não está confusa, as pessoas estão realmente olhando lendo os quadros na ordem errada, né? E esse tipo de coisa. Então você vai realmente verificar se a sua história está funcionando, se visualmente está funcionando, se dá para entender o que você queria passar. E o que, né, convenhamos, é muito melhor de ser descoberto agora do que quando você já finalizou sua página, não é mesmo? Então, assim, por isso que o storyboard é tão útil, né? Porque você faz e descobre que tem problemas e conserta. Antes de fato finalizar a sua página, de pintar ela, e aí você perceber que não funcionou, aí você já é tarde demais, né? Você dificilmente vai conseguir refazer a sua página, né? Só um segundo. Pronto. Eu esqueci de colocar meu computador na tomada. Só um segundo. Agora sim, a segunda pausa foi para água. Tá de sempre. É, Bom, então, assim, são basicamente esses 8 pontos que você vai ter em mente enquanto você está produzindo o seu storyboard, né? Assim, pensando em todas aquelas coisas, aquelas perguntas que a gente se fez aqui agora, aquelas etapas de produção, né? Você assim, pensando em tudo aquilo, você vai olhar para cada quadro e pensar assim, qual movimento eu preciso aqui, qual enquadramento eu preciso, qual composição eu preciso, qual expressão eu preciso, qual iluminação eu preciso, qual direção eu preciso, qual é a relevância desse quadro em função de outros e
e se isso está funcionando em comparação aos próximos e aos quadros anteriores, né? Então, tenham isso em mente, assim, né? Claro que, como eu falei, assim, nem sempre você vai usar tudo isso, né? Assim, tem quadros que são cenários, então você não precisa de expressão corporal, né? Você não precisa, talvez, de movimento, mas você ainda vai usar enquadramento, composição. Talvez você queira fazer uma pintura simples, você não precisa de uma iluminação complexa, mas às vezes em um quadro específico você precisa. Então, né, tenha isso em mente enquanto você estiver pensando no seu storyboard, né? E aí aqui eu coloquei como um exemplo assim uma estrutura de um storyboard de cinema, então para a gente visualizar como é que funciona, né? Então você, não sei se vocês conseguem enxergar, mas você coloca um cabeçalho, né, assim, do seu projeto, o que você está fazendo ali, qualquer história, tal, qualquer data, qualquer parte que está fazendo. E aí, nesses quadros em branco, vazios aqui, né, você vai realmente desenhar as miniaturas, esboçar as miniaturas, e você também, nessa parte do lado, ou embaixo, né, que tem as linhas, você vai descrever a cena, comentar movimentos de câmera e tudo mais. E você também, inclusive, também coloca o movimento de câmera na parte da ilustração, né. Como eu falei, assim, isso é para o cinema, né. No caso dos quadrinhos, a gente dificilmente vai precisar de algo assim. Acho que acaba nem sendo útil, né? Mas é interessante para a gente pensar. Por exemplo, esse é um storyboard do Bob Esponja, né? E aí a gente vê, por exemplo, o nível de complexidade do desenho, né? Assim, o nível desse segundo e terceiro, desse terceiro quadro aqui, já são muito próximos até de como é o desenho mesmo, né? Assim, de como é a ilustração final. Mas a gente ainda vê que tem uma simplificação, né? Que assim, não tem tantos detalhes, assim, não tem assim, algumas linhas estão sem fechar, né? É uma coisa mais solta. Agora a gente já percebe que nesse primeiro quadro, né? Já está muito mais complexo, assim, a gente já enxerga a sombra, uma textura muito mais complexa, provavelmente até pelo que a gente já falou aqui, né? Assim, alguns quadros demandam, alguns momentos, algumas cenas-chave demandam mais detalhamento que outros, né? Esse era um momento que ele queria representar, provavelmente, né? Queria representar claramente que era bem sombrio, queria mostrar que a sombra queria ficar carregada, que ia dar uma sensação de mistério, e aí logo em seguida a gente corta para essa coisa bem amorosa que é o Bob Esponja mesmo, né? Então a coisa fica aí. E também assim, a gente vê aqui embaixo, né, que tem essa parte escrito dial ou dial, né, que é do diálogo. E aí aqui a gente tá mostrando que o personagem está falando, né, tem o texto aqui, e aí em cima, né, escrito à mão, a gente vê uma descrição do que está acontecendo, até em questão de movimento de câmera, né, assim, por exemplo, a gente vê o cut to, que é uma coisa já da edição de cinema mesmo, né. E aí, por exemplo, nesse último aqui a gente vê que tá descrevendo que o Bob Esponja está andando, né? Então já está representando como é que ele vai começar a se movimentar e a gente consegue enxergar como é que a ação acontece, né? Assim, ele abre a porta, fala com uma voz de super-herói, está escrito aqui, né? Ele fala com uma voz diferente da normal, aí em seguida ele volta ao normal, ele fica bem e aí ele continua andando porque ele está pronto para o trabalho dele. Então fica visível aqui. E esse aqui é um storyboard do Hayao Miyazaki, né, do Estúdio Ghibli. Esse é do filme Vidas ao Vento, se eu não me engano. E assim, ele faz isso, né? Ele muitas vezes fazia storyboards coloridos, pintados, né? Muito trabalho, né, gente? Assim, muito trabalho ficar fazendo storyboard de animação colorido desse jeito. Mas era uma coisa que talvez era o que ele demandava do projeto, né? Ele precisava representar como que as cores seriam, ele precisava já ter uma visão de onde que a sombra ia encaixar, como é que ela ia ficar e tal. Então ele já fez desse jeito, super detalhado, super complexo, para que ele pudesse já saber, né, como que ficaria depois. Para esse projeto isso era preciso, eu imagino, né? E
E assim para quem viu o filme sabe que o traço da ilustração nem é tão parecido, né? Então, de fato, teve uma alteração grande assim desse storyboard para o filme mesmo, né? Mas, sim, em questão do nível de detalhamento, a gente vê que é realmente muito subjetivo, né? Você pode preferir fazer desse jeito super complexo, porque talvez seu projeto precise, né? E a gente vê direitinho a movimentação aqui, né? Mas, mais uma vez, um projeto de cinema, né? Só um segundo. É, bom, isso aqui, isso não é uma história em quadrinhos, tá? Isso é o storyboard de Mad Max Estrada da Fúria. É, é incrível, né? Eu acho muito, muito incrível esse storyboard. Porque, para começar, assim, o fato de que ele já foi produzido em um estilo até de finalização que assemelha muito a como poderia ser feito um quadrinho mesmo, né? Assim, é, ele não parece muito um storyboard, eu acho, né? Ele já, assim, já tem sombra, ele já tem muito detalhe, textura, né? E, assim, para quem viu o filme, sabe que, assim, a cena foi basicamente desse jeitinho mesmo, né? Assim, a ordem das cenas é bem desse jeito. E mas a gente vê aqui nesse último quadro que tem um pen, né? Que é um movimento de câmera, né? Então a seta está justamente demonstrando que é para fazer esse movimento para essa direção. Então vai ter um pen para a esquerda, né? É, mas de qualquer maneira, assim, eu acho muito legal a gente olhar para isso, porque para a gente pensar que o storyboard ele é realmente uma maneira de fazer a sua história sequencial, né? É um esboço sequencial. Você está fazendo a sua história, que vai ser, no caso de um cinema, né? Que no caso aqui nem é uma animação, né? É um cinema live action, né? Vamos dizer assim. Ainda pode se beneficiar disso, porque você vai pegar a cena complexa e vamos dizer aqui, né? Aqui é uma cena que o filme como um todo, né, foi praticamente todo feito sem efeitos visuais, só com efeitos práticos, ou seja, são realmente veículos com explosões, né, na grande maioria do filme, com figurino e tal, maquiagem. Então, assim, imagina gravar uma cena da cabeça dele ali e descobrir que ela precisava ser refeita, né? Imagina o tanto de dinheiro que seria envolvido. Então, eu imagino que fazer esse planejamento antes é uma baita de um investimento, né, para reduzir o imprevistos e, portanto, reduzir custos, né? Mas uma coisa legal da gente ver aqui é que, apesar disso ser pensado para o cinema, né, para as imagens em movimento, a gente ainda conseguiria tranquilamente ler isso como uma página de quadrinho, né? Assim, o cara agarra o outro e aí ele fica, né, preso ali e aí depois um outro cara aparece. Né? Então, tipo assim, o cara tá até chegando, a gente vê que tem um cara subindo no carro atrás dele. E aí, em seguida, a gente vê que esse mesmo cara que subiu jogou ele no chão. Então a gente consegue ver justamente como que a ação aconteceria, mesmo sem fazer uma coisa meio quadro a quadro, né? Assim, fazer um segundo a segundo, como seria talvez uma produção do cinema mesmo, né? Que é uma imagem em movimento. Então, estudar um storyboard de cinema pode justamente te ensinar como fazer o storyboard do seu quadrinho. Porque eles vão pensar nisso, né? O que é mais importante para acontecer, né? O que esse recorte dessa ação em uma única cena, né? Uma única cena estática, se não produzir uma história em quadrinhos, né? Como a gente já pensou no significado do termo histórias em quadrinhos, né? Você separar a sua ação em um único momento e separar a próxima ação em outro momento e colocar um na frente do outro, a gente está fazendo uma história em quadrinhos, né? Então eu acho isso bem legal. Então, para a gente resumir assim, a ideia do storyboard é que o storyboard é clareza, né? Produzir um storyboard é trabalhar com o quão claro você pode fazer aquela ideia ficar, de um ponto de vista visual, né? Então, um bom storyboard é um storyboard que você olha para ele mesmo sem conhecer a história, sem ter o texto na sua mão, né? E você ainda consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, né?
talvez assim, você pode até colocar o storyboard já com alguns textos, se você preferir, mas mesmo sem o texto, você pode pelo menos entender o que está acontecendo, né? Talvez você não tenha muito contexto, porque você precisaria dos diálogos para criar te dar essas informações, mas de qualquer maneira você entende, né? Porque o storyboard é clareza, é você pegar todos aqueles 8 elementos que a gente colocou, né? Tudo, tipo, do movimento, da composição, da expressão, né? Da relevância, do funcionamento, e tentar fazer a sua história ficar o mais fácil de ser lida e mais fácil de ser compreendida possível, né? Então, vocês lembram que quando a gente falou sobre roteiro, a gente falou que roteiro é clareza também, né? Eu também falei sobre isso. É porque, na verdade, roteiro e storyboard andam lado a lado. Os dois são basicamente a mesma coisa, vamos dizer assim. Não exatamente a mesma coisa, né? Mas eles são conectados diretamente. Assim, tanto o roteiro quanto o storyboard são partes dessa fase de planejamento da sua história, né? Então, se o roteiro é uma descrição textual do que vai acontecer, da ação e dos diálogos, o storyboard já é uma descrição visual da ação, né? Então, como você está fazendo uma história que é visual, no caso do cinema ou das histórias em quadrinhos, você planejar a sua ação de uma maneira visual, né, para que você possa entender como desenhá-la depois, vai para é o que faz a diferença, né? Ajuda muito. Então, o roteiro e o storyboard têm mais ou menos a mesma função. É servir de guia para que você possa produzir a sua história depois. Só que, nesse caso, o roteiro é feito primeiro, porque ele também é o guia que você produz o seu storyboard, né? Do roteiro sai o storyboard, mas de ambos, né, do roteiro e do storyboard, sai a sua ilustração. Então, eles têm funções parecidas e lógicas parecidas, né? Assim, quanto mais fácil for entender aquilo, quanto mais interessante for de ler, melhor para a sua história. E aí eu coloquei aqui isso na cena do anime Bakuman, né? Para quem não conhece, é um mangá e um anime sobre produzir mangás, né? E aí, isso aqui é o esboço de um mangá que eles produzem na, na história, né? Que eles são uma dupla que escrevem mangás. E eles estão produzindo esse mangá nesse momento aqui da história. E, assim, a gente vê, assim, é um desenho bem próximo do que poderia ser chamado de final, né? Assim, a gente já vê tipo, vários detalhes já, né? A gente já enxerga, assim, até o texto já está ali, né? Então isso já é, de fato, mais perto de um manuscrito mesmo, né? Só que, ainda assim, não está tão final, assim, né? Do que talvez poderia ser. Então, assim, talvez se eles simplificassem isso um pouquinho mais, a gente poderia chamar isso de um storyboard. Mas, de qualquer maneira, esse mangá barra anime, né, ele ajuda muito a gente pensar como que funciona essa etapa do storyboard. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é um storyboard de Rurouni Kenshin, que veio para o ocidente como Samurai X. Para quem já leu o mangá ou já assistiu a animação, né, sabe que não é nem perto disso, que é o traço final, né? Mas assim, o que a gente está realmente buscando aqui? Né? A gente está buscando enxergar o que está acontecendo. Então a gente vê que tem uma mão segurando uma espada, e aí a gente vê que tem o Kenshin chegando mais perto, né, com uma luz atrás dele, a gente vê um foco nos olhos dele, e aí aqui, né, isso é uma cena que já era mais densa, ele quis dar mais ênfase para isso, e a gente vai mostrando, assim, né, o que está acontecendo. Tanto que em alguns quadros que não precisavam de tanto detalhe, como por exemplo esse da página, né, da página aqui da esquerda, no primeiro quadro, a gente vê que só tem um vulto, né? Mas é o suficiente para ele entender o que ele tem que desenhar, porque vai ficar pequenininho e para quem conhece o personagem sabe que, por exemplo, esse vulto da direita é o Kenshin, né? É o protagonista. O cabelo diz muito, né? A silhueta dele já mostra quem ele é, né? E aí até nesse último quadro aqui a gente vê que tem é é um boneco, né? Assim, ele não tem nenhuma roupa, nenhum cabelo, nenhum rosto. Mas por que isso não é um problema? Porque o que ele queria testar aqui era o movimento.
era pra gente poder ver a composição, o enquadramento e o movimento desse personagem pra gente poder entender que ele tá dando uma estocada. Né? Agora, o que vai vir depois disso, na hora de finalizar mesmo, a gente já pode mudar isso, não é um problema. Eu acho muito mais fácil fazer o storyboard primeiro e só depois criar o roteiro propriamente dito. Me ajuda a organizar melhor as ideias. Ah, com certeza. Funciona também. Você diz escrever o documento do roteiro depois, né? Super funciona. Porque se você está planejando com um número de páginas fixo, né? Você talvez tenha que pensar primeiro como é que a página vai ser e tal, para depois pensar de fato no que vai acontecer ali. Mas de certa forma, você está fazendo os dois ao mesmo tempo, né? Você está tipo, produzindo o storyboard já com o roteiro, assim, ao mesmo tempo, né? E aí você depois só formaliza isso como um documento, ou pensa nos diálogos com calma. Mas isso é uma coisa que funciona também, e é o que eu estou falando agora, inclusive. É, na produção, na indústria do Japão, né, como é que funciona a produção de mangás, eles têm muito esse sistema, né, de fazer mais ou menos ao mesmo tempo. E olha só, esse aqui é um processo de produção do mangá do Bakuman. No Japão eles chamam isso de name. Não sei ao certo por que, que é assim, mas o name é esse storyboard, assim, é uma ilustração da página que vai mostrar como é que vai ficar a composição dos quadros, o que vai acontecer em cada um, e aí, se for aprovado pelo editor, aí ele de fato vai começar a desenhar mesmo, né? E muitas vezes a produção do roteiro é pensada mais ou menos ao mesmo tempo que esse storyboard, né? Assim, o name já é produzido mais ou menos ao mesmo tempo que o roteiro. E aí, aqui, né, só pra gente poder ver, a imagem está com uma resolução muito ruim, mas são 3 etapas, né, da produção. Assim. Primeiro, um primeiro storyboard, que é assim, bem solto, né, assim, a gente não tem nenhum detalhe praticamente, e tem até algumas coisas que são alteradas nesse segundo momento, nessa segunda etapa aqui dessa produção de name, e aí nessa terceira página a gente tem a capa, a capa não, né, a página finalizada, como ela realmente foi ao ar. Então, assim, a gente vê que da primeira versão até a última, alguns enquadramentos foram alterados, outros foram mantidos, né? Alguns permaneceram bem próximos. Por exemplo, nesse primeiro quadro aqui mudou um pouquinho, mas a lógica permaneceu. Agora, em vários outros, a gente já vê, assim, desse segundo para o terceiro, a gente já vê uma manutenção muito maior de como de fato aconteceu a página, né? Mas de qualquer maneira, assim, o storyboard serve para você fazer essas alterações, né? Para você ir pensando o que não funciona na página, o que funciona, para que você possa depois fazer essa página final mesmo, né? Só um segundo. Duane, não sei se é o caso aí, mas no caso específico do Bakuman, como eram dois artistas, o Oba fazia um primeiro roteiro, que ele é o roteirista, né? Mas ele Sim. fazia um primeiro storyboard. Aí passava para o Obata, que era o desenhista, e o Obata fazia um segundo storyboard, aí mudando algumas coisas, já pensando em como que ele ia desenhar. Perfeito. Eles trabalham muito em equipe, né? Desde o Death Note até Bakuman também, né? Isso é um ótimo exemplo. Assim, provavelmente é isso que a gente está vendo aqui, inclusive. Bem apontado. Isso aqui é do Bakuman mesmo, né? Então provavelmente foi isso mesmo que aconteceu. É, mas assim, isso é bem interessante, né? Porque você, primeiramente, o roteirista faz nesse exemplo, né, assim, nessa dupla, o roteirista faz o storyboard como ele imaginou a história, mas aí o ilustrador, que já está mais acostumado com o lado visual, né, mexe um pouquinho para ficar talvez mais interessante, mas de qualquer maneira eles estão tentando trabalhar para o mesmo fim, né? Eles estão tentando fazer a história ficar mais clara. Então é um ótimo exemplo, assim, cada um dando a sua contribuição para que isso possa chegar no final, né? Com mais qualidade possível, né? Bem apontado. É, e então, assim, o storyboard serve para isso, né? Justamente para você ficar, assim, replanejando a sua história até você chegar num formato para sua história que você acha que funciona, né? Quando os dois chegaram num acordo, eles passaram, então, de fato,
finalizar, né? Mais o Obata do que o Oba, né? Mas mesmo assim, eles, por terem pensado nisso antes, isso contribuiu para a produção final. Ótimo. Aqui eu até coloquei mais outro quadro do Bakuman, né? Que, assim, aqui tá em inglês, né? E eles traduziram como storyboard, né? Mas é o que eles geralmente chamam de name, né? Pelo que eu vi. E aí, assim, aqui tem. Aqui ele tá falando aqui numa tradução desse outro balão aqui da esquerda. Ele tá falando que isso é mais ou menos como um esboço mais cru de um mangá. Uma tradução mais ou menos assim. Eu acho que é legal a gente pensar nisso, assim. O seu storyboard, ele não precisa ser nem próximo de como você vai de fato produzir o seu quadrinho no final. Mas ele precisa ser próximo de um ponto de vista narrativo. Ou seja, você precisa conseguir entender o que está acontecendo ali. E aí a ilustração mesmo, né, a ilustração final você faz depois. Mas para você conseguir compreender a sua página, você faz ele. Então, o seu storyboard é um esboço mais cru do seu desenho mesmo. E aí, assim, eu coloquei aqui, isso é um esboço narrativo, né? É como eu chamo o storyboard. É uma palavra um termo que eu inventei, né? Mas, assim, eu gosto de falar assim porque é uma coisa que ajuda a entender, assim. O storyboard, para mim, é um esboço narrativo, porque você está pensando, como a gente falou, né, no esboço sequencial, está pensando na sequência dos seus acontecimentos. Mas você está, de fato, ali esboçando a narrativa, ou seja, como as coisas vão ser contadas. Você já tem o que vai ser contado pelo seu roteiro, ou talvez você esteja fazendo ao mesmo tempo, né, como vocês comentaram agora. Mas de qualquer maneira, assim, você já tem uma ideia, pelo menos na sua cabeça, de como que essa história vai acontecer. Agora você precisa saber como que ela vai ser contada. Então, assim, qual que vai ser a narrativa que você vai usar para falar ali. Então, você não está, de fato, esboçando a sua ilustração. Você está esboçando a sua narrativa. Você está esboçando como a sua história vai ser contada. E aí, né, entra a ideia da narrativa visual, que justamente são técnicas para você realmente pensar como contar a sua história de uma maneira visual. Né? Existem várias formas de fazer isso, a gente vai ter um encontro só pensado para isso. Acho que não valia a pena correr para falar isso agora, né? Então, é uma coisa que ajuda para a gente pensar nessa narrativa, como é que a sua página vai funcionar. Só para a gente, assim, talvez não dá para entrar nisso com calma agora, mas a gente já pode falar sobre isso. É a ideia do grid, né? Ou uma matriz, talvez, enfim, né? Mas o que é esse grid? Né? É você pensar na sua página como uma forma, vamos dizer assim. Né? Então, aqui, essa primeira ilustração aqui, né, de cima na esquerda, é um grid de 3x3, ou seja, a sua página tem 3 quadros na horizontal e 3 quadros na vertical. Então, no total, sua página tem 9 quadros. Né? Agora, quando a gente pega essa terceira imagem aqui, são 3 quadros só, né, que a imagem tem. São 3 quadros horizontais. Mas, tecnicamente, a gente pode pensar que você está fazendo ainda o seu grid de 3x3, só que você juntou 3 quadros em um só. E juntou os 3 quadros de baixo em um só, e juntou os 3 quadros mais embaixo em outro. Né? Então, até nessa quarta imagem aqui, né, a mais em cima da direita, a gente tem 3 quadros em cima, e a gente tem embaixo um quadro e um outro maior. Esse segundo maior está ocupando o espaço de outros dois. E embaixo a gente tem um quadro maior, que ocupa o espaço de dois, e mais um, que ocupa o espaço de apenas um. E aí, por exemplo, aqui nessa última imagem, da esquerda embaixo, né? A gente tem 4 quadros nessa página só. Mas esse primeiro quadro, que é grandão, né? Ocupa quase assim, mais da metade da página. Ele ocupa o espaço de 6 quadros nesse grid de 9 quadros, né, de 3x3. E assim, só para deixar claro, assim,
essa ideia de fazer os grids não é matemática, tá? Assim, você não precisa ficar olhando para a sua página e pensando assim, ah, não, qual quadro que eu vou juntar com qual e tem que ficar retinho, né? Não, não precisa. Se você quiser fazer um quadro um pouquinho maior, um pouco menor, se você quiser fazer um quadro na horizontal, horizontal não, na diagonal, né? Como acontece muito nos mangás, né? Assim, que, por exemplo, né, tem muitos quadros que tem esse formato. Não tem problema, né? Mas você pensar assim, qual grid que você vai usar para a sua história é uma estratégia para você conseguir olhar para sua página e pensar, tá, qual que é o tamanho de cada quadro que eu estou fazendo, né? Esse quadro que é grande vai ocupar quanto? Tá, ele vai ocupar a primeira linha horizontal inteira. Ok, então eu tenho esse outro espaço aqui ainda, né? Isso é uma coisa que ajuda você a conseguir organizar, porque se você quiser, assim, você não precisa fazer, como eu disse, de um jeito matemático, né? Mas se você ficar, pelo menos assim, como uma base de partida, né? Assim, como um ponto de partida para o seu planejamento da sua página, para o seu storyboard, você pensar que você tem mais ou menos um terço da sua página ali, você já começa a saber qual que é o tamanho das outras coisas, entendem? Assim, se você quiser fazer um pouquinho menor, um pouquinho maior, não tem problema. Se você quiser fazer totalmente diferente numa outra página, você pode, né? Mas isso ajuda a você conseguir visualizar como que você pode realmente fazer o tamanho dos seus quadros. Né, e assim, mas existem outros vários tipos de grid, né? Assim, aqui, esse segundo é o 3x3 que a gente acabou de olhar aqui, né? Mas aqui, por exemplo, tem esse que é 4x6. São muitos quadros por página, né? Assim, são 24 quadros, né? Muito quadro por página. Ou esse outro aqui que é 3x2, né? Ou seja, 3 na horizontal, 2 na vertical. Então, todos os quadros, muitos quadros, né, vão ser mais alongados na vertical, né? Eu, pessoalmente, gosto muito de usar o 2x3, porque eu acho que ele funciona bem, assim. Vários quadros, várias páginas com seis. Eu acho que a média de 6 quadros por página tende a ser bem agradável assim, de não fazer nenhum quadro muito pequeno ou muito grande necessariamente. Mas também vai variar muito, né? Assim, vai depender tipo, do que você quer mostrar naquela página ou da sua história mesmo, né? Mas eu gosto muito de usar ele. Mas de qualquer maneira você não precisa, né? Como eu já falei, assim, você pode usar qualquer um ou mesmo nenhum. Né? Você pode não usar nenhum grid, mas eu só dou aqui essa dica porque isso ajuda para quando você está meio perdido como é que você vai planejar o tamanho de cada quadro, né? E só para lembrar assim que não é porque eu falei do 2x3 que ele precisa ser usado, né? Assim, até esse 3x3 mesmo é o grid que quase todo quadrinho do Watchmen usa. E funciona, né? Assim, um cânone dos quadrinhos, né? Então, quem sou eu para falar disso, né? Então, assim, o grid serve mais para você, para te guiar na sua produção do que para qualquer outra coisa, né? Assim, ajuda a planejar a sua página. Agora, a gente entraria agora na parte de qual é a questão, mas eu acho que a gente nem vai conseguir fazer muito o que eu tinha planejado, mas a gente pode brincar rapidinho aqui. Eu ia falar para a gente pensar, a gente fazer o seguinte: pensar em uma história quadro a quadro, ou seja, a gente pegar uma história que talvez alguma história que algum de vocês já tá planejando e a gente pegar um momento, assim, um quadro e aí a outra pessoa ir pensando no que fazer em seguida, né? Assim, qual seria o próximo quadro a acontecer nessa página. Mas eu acho que a gente não vai ter muito tempo para fazer isso, então se vocês quiserem, eu acho que eu vou só dar uma mudada nessa ideia, para a gente também não ficar muito tempo aqui só falando disso. O que vocês acham de, em vez de a gente fazer isso, ah, a gente só assim, conversar um pouco sobre as ideias que vocês estão pensando, estão escrevendo, né? Assim, alguém aqui agora com essa nossa conversa sobre storyboard já conseguiu pensar em
alguma ideia para a sua história, ou talvez algum empecilho que pode acontecer, né? A gente pode discutir junto sobre isso. A gente pode falar, eu quero que vocês falem o mais honesto possível. Então, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Como eu tô fazendo em pixel art, eu tô reparando que eu tô fazendo direto já, sem fazer o storyboard, o que pode ser bem problemático, mas eu não consegui ver um jeito de fazer o storyboard ser prático nesse estilo, entendeu? Uhum, E aí talvez seja um problema, mas eu não consigo pensar numa solução. uhum. Sério. Isso é uma coisa legal para a gente pensar. O, o storyboard, ele é uma etapa que, assim, tecnicamente pode ser pulada, sabe? No nosso caso, né? Que a gente está pensando no quadrinho, né? Se você, assim, como eu disse, ajuda muito, né? Assim, ajuda a ganhar tempo, ajuda a evitar dor de cabeça, né? Então, se você tem essa vontade e essa habilidade para planejar, assim, é muito, muito útil, né? Para você mesmo, né? Assim, para que você não tenha que refazer nada, para que você não tenha que gastar horas pensando com dor de cabeça em cima da hora o que, que você vai fazer, né? Mas assim, você pode, tecnicamente, se você se sente já confortável com o esboço, já tem uma noção muito clara do que você vai desenhar, você pode pular direto para a etapa do esboço. Só que assim, lembre-se que você pode ter esse tipo de problema, né? De descobrir que você vai ter que refazer alguma coisa. Mas isso pode acontecer de qualquer maneira, né? Assim, não é porque você fez um storyboard antes que você não vai ter nenhum imprevisto. Isso pode acontecer, né? Mas, de fato, ajuda a minimizar eles, né? Mas, assim, de qualquer maneira, acho que pode ser justamente isso que a gente vai debater agora. O storyboard, ele tem todas essas vantagens de te fazer poupar tempo, de evitar imprevistos que atrapalham a sua produção, de descobrir, de evitar vários momentos de retrabalho, né? Mas assim, se você está confortável com não fazer ele, não tem problema, desde que você tenha em mente isso, sabe assim, você tenha em mente os princípios do storyboard. Então assim, se você já está confortável, ou se você, como por uma questão da limitação do método, né, do material que você vai usar, você tem uma certa dificuldade para fazer o storyboard, isso pode de fato gerar algum problema, né? Mas se é o caso de você realmente não fazer ele, só de você ter em mente essas coisas, do tipo, quando você está fazendo a ilustração mais perto do que vai ser seu final, né, da sua ilustração final, você já está fazendo ela pensando, tá, mas e o movimento, e a direção, e essa cena realmente tá retratando o que o roteiro estava falando, essa é uma cena chave ou não é, né, assim, todos esses princípios que você pensaria para produzir o seu storyboard, se você tiver com isso em mente para produzir o seu esboço depois, acaba que de uma forma ou de outra você vai minimizar também os imprevistos, né? Assim, numa situação ideal, né, e eu digo para todo mundo aqui, né, se você pode fazer isso, você tem esse tempo, é ótimo, é fundamental, assim, ajuda muito a você ter uma noção de fato que você está conseguindo cumprir aquele roteiro naquele número de páginas, ajuda você a, a saber que, que aquele desenho vai funcionar, né? Mas eu até coloco aqui um relato pessoal, assim, né? Como, mais como roteirista do que como ilustrador, né? Como eu já tenho alguma noção disso, eu já escrevo atualmente, né? Que eu já tenho alguma experiência com escrito de roteiro de quadrinhos, né? Eu já escrevo o meu roteiro do quadrinho já pensando mais ou menos como que a página vai ser, para que eu tenha mais certeza de que aquela página funciona, de que ela cabe, né, de que ela não vai ficar apertada, que ela não vai ficar. De que aquela cena-chave vai ser um pouco mais importante que as outras. Então, assim, isso ajuda muito.
né? Assim, até na parte do roteiro já ter isso em mente ajuda a evitar problemas na parte da ilustração. Mas de qualquer maneira, assim, o ideal é que a gente possa fazer isso sempre, né? Mas se por alguma razão você não puder, aí realmente você só né, infelizmente, mas passa por ela, mas pelo menos fica com ela em mente, né? Fica com esses princípios em mente. Mas de qualquer maneira, assim, eu estou pensando que uma solução seria, por exemplo, fazer o storyboard em outro meio, né? Por exemplo, no caso de fazer uma fotonovela, né? Você não, assim, você pode fazer um storyboard de fotos, né, que você tirou e depois você vai lá e tira outras fotos para fazer as fotos finais. Você pode fazer isso, né? Mas se você quiser, por exemplo, pegar num papel e só fazer um esboço assim de uma página, né? Você faz um retângulo e fala, essa é a minha página número 1. Aí você coloca qual quadro vai onde, mais ou menos o que vai acontecer ali, e você faz isso antes de fotografar, isso já é um storyboard que está poupando tempo na hora de tirar as fotos. E talvez para você pode ser justamente isso que vai ajudar, né? Se você pegar o seu roteiro e transformar ele em um esbocinho no papel, por exemplo. E aí você, olhando para esse papel, você abre para fazer pixel art, você já vai conseguir, assim, você não vai ter como desenhar por cima, mas a intenção do storyboard nem é essa, né? Nem é desenhar por cima, é mais você visualizar o seu quadro e a sua página e ver que está funcionando. Então eu acho que uma solução, se você sentir que alguma página que você vai fazer está ficando talvez meio difícil de visualizar, você pode fazer isso. Você já planeja ela como um rabisco num canto e depois, se você olhando para esse rabisco, você já vai direto para essa finalização. O primeiro quadrinho, Vortex, eu não fiz roteiro, fui direto pro storyboard. Hoje percebo que muitos quadros acabaram sendo inúteis, não contribuíram com a história. Isso acontece mesmo. Estudando sobre storyboard agora no curso, depois das aulas de roteiro e planejamento de projeto, me deu uma visão mais ampla de como produzir de forma mais profissional. Isso foi ótimo. Puxa. Aí, obrigado. Mas eu ainda não tenho uma ideia fechada, são várias espécies. Entendi. Eu queria uma dica, conselho para filtragem de tanto conteúdo e ideias. Nossa, isso é muito difícil. Porque é muito subjetivo, né? Acho que a primeira coisa pra gente pensar, a gente pode talvez pensar em dois aspectos. Mas o primeiro deles é, o que você está afim de fazer? É assim, o que você acha que é a ideia mais legal? Né? Assim, qual que você está achando que é a ideia que mais tem potencial, que vai ser mais legal de escrever, que vai ser, que é o que você está realmente mais assim, mais empolgado sobre, né? Acho que uma coisa que a gente pode pensar é assim, que se você está empolgado com essa ideia, tem mais chance do público também estar, né? Então, é porque assim, se ela é uma ideia interessante o suficiente para te empolgar, então talvez ela seja interessante o suficiente para empolgar outras pessoas. Agora, bom, um segundo ponto é olhar também a questão mais física, né? Assim, quais ideias você conseguiria fazer nesse tempo que a gente tem e nesse tamanho que a gente tem, né? Assim, tem algumas ideias que, como a gente até já falou várias vezes aqui, você pode cortar elas e fazer ela ficar do tamanho que você quiser, né? Você conta só um pedaço da sua história, só um pedaço do seu universo, e isso super funciona. Mas às vezes você pode querer fazer essa ideia como uma ideia mais longa, porque você acha que isso vai ser melhor mesmo. E pode ser que em alguns casos seja realmente melhor. Mas então você pode pensar por esses dois lados, assim, qual que é a ideia que você está achando mais interessante no momento e qual que é a ideia que, assim, fazer essa balança, né, assim, qual que é a mais legal e qual que é a mais factível, né, assim, qual que mais cabe nesse nosso tamanho e no nosso tempo, né, porque também assim, se você está pensando numa ideia que vai ser muito complexa, talvez você não tenha o tempo que a gente tem aqui para conseguir fazer ela, né, e isso nunca é bom. Isso é sempre ruim para a gente, né? Mas uma coisa, eu acho que uma última coisa para falar que não tem tanto a ver com qual ideia que você vai escolher, mas que ajuda também para poder filtrar o conteúdo em si, né? É essa ideia que a gente até falou hoje, né? Para a produção do storyboard, sobre você pensar nas cenas-chave, né? Se você tem alguma ideia que você talvez queira diminuir ou tirar algumas coisas que não são tão relevantes, tenha isso em mente, essa parte do storyboard, de tentar realmente trazer à tona o que é mais relevante para aquela história. Então, às vezes alguma coisa
não precisava acontecer naquele momento, você corta isso e aí sua ideia fica mais simples, mais rápido de fazer é, e, em geral tende a ser mais fácil de ler, né? Porque ele é mais direto ao ponto, né? Quando a história vai muito para um lado e para o outro, você acaba se perdendo um pouco na leitura, né? Isso acontece muito. Bom, gente, então é isso. Espero que essa discussão sobre o storyboard tenha ajudado, né? E eu volto a falar que se você tem algum roteiro já escrito, ou já começou a produzir o storyboard, já começou a produzir alguma coisa, pode mandar que eu quero ver. E inclusive, para quem não escreveu ainda, acho que já poderia começar a escrever. O Gustavo comentou aqui que ele está pensando nisso, né? Eu acho que vale a pena assim, gastar um tempinho pensando nisso e já começar a parte de escrita mesmo, porque em breve a gente começa a produção, né? E aí, assim, para o pessoal que já me mandou, eu até conversei, né, sobre isso hoje, mas vocês gostariam que eu mandasse uma resposta escrita, né, pelo e-mail, ou vocês já estão, acho que já tá no caminho certo para começar? Sim, estou por conta da produção hoje. Ó, ótimo. Nossa, maravilha. Bom, acho que não tem necessidade de enviar nada por escrito, não. Então, beleza. Eu falei aqui hoje, né? Então, beleza. Eu acho que, assim, todas as ideias que eu já ouvi, eu acho que estão super funcionando. Eu acho que, assim, todas estão no caminho corretíssimo. Então, agora é só a gente se preparar para produzir mesmo. Então, gente, né? Bom final de semana para vocês. E até quarta. A gente volta aqui. Bom final de semana. Até, bom final de semana. Gente, eu que agradeço. Eu que agradeço. Bom final de semana, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.